Olá, seja muito bem-vindo ao Papo de Sala de Espera. Aqui vamos falar sobre assuntos de interesse de mães atípicas enquanto você espera seu filho ou filha na terapia. Meu nome é Lídia e o tema de hoje é o papel do psiquiatra infantil no tratamento do seu filho. Olá, sejam bem-vindas ao segundo episódio do Papo de Sala de Espera. E hoje a gente vai falar sobre a importância, então, do psiquiatra infantil no tratamento, das crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou crianças, e adolescentes com transtornos de humor. Então a gente vai começar falando o que é, de fato, a psiquiatria infantil. A psiquiatria infantil ela é um ramo, da psiquiatria, ela é uma subespecialidade. Então, os psiquiatras infantis, eles fizeram, os 6 anos de medicina, 3 anos de psiquiatria geral e mais um ano adicional de psiquiatria da infância e adolescência. No Brasil, nós temos poucos psiquiatras da infância e da adolescência. Existem psiquiatras de adulto que atendem, crianças, mas não têm a especialidade, Existem outros que fazem, outro pós-graduações, e tal, mas os psiquiatras, com o RQE, que são aqueles que fizeram a residência médica esse ano adicional, eles são poucos. Tem um estudo de 2008 que mostra que existe um psiquiatra infantil para cada 33.500 crianças no Brasil com transtorno mental. Então, assim, é um número bastante preocupante, A gente sabe que esse número, graças a Deus, vem aumentando, ainda mais com o surgimento de novos locais com a especialidade, com o curso, a residência de psiquiatria infantil, mas isso é muito baixo dada a grande necessidade, que a especialidade tem, A gente está vendo mais e mais, diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente está vendo mais casos, de transtornos de humor, então ansiedade, depressão, à medida que o tempo vai passando, relacionado com a globalização, com a necessidade, de rendimento, com a questão da internet, da informação, o quanto que ela roda, enfim. Então, ainda é um número muito pequeno frente à necessidade que existe do psiquiatra infantil. O psiquiatra infantil, ele enfrenta muito preconceito, O psiquiatra já enfrenta. Dentro da infância, existe um estigma muito grande, Quando eu optei pela psiquiatria infantil, eu ouvi de familiares, coisas do tipo, mas criança precisa de psiquiatra? Que tipo de coisa você atende? Como assim um psiquiatra para criança? Criança não precisa. Isso acontece porque não se fala muito sobre, Muito se acredita, ainda hoje, muitas pessoas, muitas mães, quando vão buscar, uma avaliação para o filho, por exemplo, na suspeita de um TDAH ou de um autismo, levam direto no neuropediatra, que também é uma especialidade que faz essa avaliação e em conjunto, muitas vezes, O neuropediatra, ele está apto a fazer o diagnóstico, assim como o psiquiatra infantil, assim como o pediatra, mas muitas vezes o psiquiatra, ele é visto com maus olhos, Não vou levar meu filho no psiquiatra porque meu filho não é louco, O psiquiatra é médico de louco. Toda essa psicofobia, que é o preconceito em relação, às questões mentais, e da psiquiatria. Então, isso é algo que vem sendo desmistificado. Eu fico muito feliz quando eu recebo pacientes que, ao final da consulta, as mães falam, nossa, não imaginei que psiquiatra infantil era assim, Eu trouxe meu filho, mas eu tava com medo, achei que ele ia ter que tomar remédio, a família achou estranho, ter que levar a criança no psiquiatra. Mas é importante entender que a psiquiatria, assim como qualquer outra especialidade, ela tá, o nosso objetivo é avaliar, a necessidade da criança, se existe ou não um transtorno, se existe ou não necessidade de medicação. Mas, graças ao estigma, a gente sabe que a gente tá um pouquinho para trás e a gente é pouco falado por conta disso. Mas, então, vim aqui falar um pouquinho, até para quem sabe, abrir os olhos, das mães, muitas mães que já levam os filhos ao psiquiatra infantil sabem que não é esse bicho de 7 cabeças, mas muitas ainda têm medo, do psiquiatra talvez medicar muito ou algo do tipo e acabar, sei lá, por prejudicar a criança de alguma forma, a criança vai ficar muito dopada, a criança vai ficar viciada em remédio, Essas são premissas preconceituosas que existem, que eu sei que existe, que a ideia é conversar sobre isso também. Então, assim, na presença, ou na dúvida, talvez valesse a pena uma avaliação, A primeira avaliação, ela geralmente
é mais uma conversa, é mais para conhecer a criança, é mais para entender as necessidades da mãe. Então é um profissional assim como qualquer outro, não é médico para louco, não tem nada disso. A ideia, né, é melhorar a saúde mental e proporcionar qualidade de vida. Inclusive eu escolhi a psiquiatria infantil de uma forma meio diferente. Eu entrei, na verdade, na medicina pensando em ser pediatra, né? Sempre gostei muito de criança desde pequena, inclusive quando eu era pequena eu queria ser babá, porque eu queria cuidar de criança. E com o tempo acabei, né, entendendo, né, a medicina e decidi ser pediatra. E eu entrei na faculdade, eu tinha certeza que eu não ia fazer pediatria. Foi só passar pelo estágio de pediatria, eu falei, não é isso. E aí eu acabei conhecendo a psiquiatria no meio do caminho, me apaixonei e optei pela psiquiatria. Fui pra residência e nas primeiras semanas, acredito na segunda semana de residência de psiquiatria, eu atendi a primeira criança. E ali eu tinha certeza que eu ia fazer psiquiatria infantil, assim. Lidar com... Né, o que eu acho que o que mais me tocou é conseguir pegar um transtorno, uma dificuldade lá no comecinho para que essa criança cresça, né, e seja um adulto mais saudável, né, mentalmente. Né, quando eu faço atendimento de adultos, são pessoas, né, que precisam claramente de tratamento, mas muito calejadas, né, com muitas convicções já enraizadas. Então o tratamento, ele é um pouquinho diferente. Então pegar uma criança, né, e conseguir dar uma melhor qualidade de vida para o crescimento, para o desenvolvimento dessa criança foi o que me encantou, assim. E é o que eu venho fazendo desde então, ainda tendo adultos, né, mas o objetivo é um dia atender somente crianças, porque a psiquiatria infantil é realmente o que faz, assim, meu olho brilhar. Então a minha escolha foi baseada nisso, foi baseada nas crianças, né, em ajudá-las. E aí hoje eu vejo que talvez mais do que ajudar as crianças, eu ajudo famílias, né, ajudo a mãe que lida com essa criança, né, e a criança tendo um adulto, os cuidadores, né, sabendo lidar melhor com ela, vai facilitar o processo dela também, de melhora, de aprendizado, de evolução, de estímulo. Então, assim, acabou que eu entrei por conta das crianças e acabei ficando, né, por esse todo, né, por ajudar famílias e ajudar a ter, né, uma melhora da qualidade de vida. Então, como é que funciona uma consulta psiquiátrica da infância e adolescência, né? De uma forma geral, eu particularmente gosto de conversar com a criança, né? Então, mãe, pai, se vocês chegarem numa consulta comigo e eu, num primeiro momento, vocês tiverem a impressão que no primeiro momento eu estou ignorando vocês, é porque provavelmente eu estou ignorando um pouquinho vocês. Porque eu gosto que a criança tenha espaço para falar sem a interferência do cuidador, né? Por quê? A criança, quando ela... existe um pouquinho disso, né? De achar que a criança não entende ou ela não vai saber se expressar, mas geralmente é muito o contrário, né? Os pais, eles têm uma percepção da criança e a criança tem a vivência do que ela tá passando. Então, assim, eu gosto de ouvir da criança porque elas costumam ser muito precisas no que elas falam. Então, assim, né, os sintomas de... Por exemplo, quando eu vou questionar sintomas de ansiedade, né? As crianças, elas não sabem o que é ansiedade, né? De fato, mas elas trazem as sensações, o que passa na cabeça. E assim, facilita muito o diagnóstico, né? E ouvir da criança é importante. Lógico, vai ter crianças que não querem falar muito, tem crianças muito pequenas, né? Lógico, a consulta ela é muito individualizada, né? Então, assim, o psiquiatra, né? O profissional, ele precisa ter um jogo de cintura, né? Porque alguns pacientes vão demandar um pouquinho mais de conversa, outros um pouquinho mais de brincadeira, uns a gente vai ter que fazer através do desenho, outros a gente não vai conseguir conversar no primeiro momento, vai ter que ser com os pais. Então, assim, isso é muito individual, né? Eu acho que é do feeling do profissional, de entender o que aquela criança precisa para se sentir confortável no momento da consulta. Então, no primeiro momento, né, a gente conversa em geral. Vou falar da minha prática, né? Então, como eu costumo fazer, eu atendo, né, a criança e a mãe num primeiro momento juntas, para entender a demanda, né, o que trouxe, né, essa família até o consultório. Quando a gente está falando de crianças menores, a maioria das crianças não sabem o que elas estão fazendo ali, mas eu gosto de conversar e começar a extrair, né, informações sobre dia a dia, sobre escola, sobre alimentação, e a criança dá todas essas informações, sempre com a mãe lá atrás, né, balançando a cabeça, mas depois, né, a ideia é confirmar, lógico, todas as informações com a mãe. Mas a criança, ela entra bem na consulta, né? Ela acaba conversando, não tem, né? Não sei se
ela se sente bem porque não tem a pressão, né? O ambiente, talvez o consultório do psiquiatra, ele não é tão parecido com o consultório do médico clínico, né? Então, em geral, não tem maca, né? Eu não uso jaleco. Então é um ambiente mais descontraído. Então a criança acaba se sentindo mais confortável por conta disso, imagina. Então a conversa flui, né? Eu gosto muito de conversar, então, né, gosto de perguntar dos gostos e a gente conversa sobre isso. A ideia é fazer a criança, né, se sentir confortável, né? E que ela possa falar e entender que ela pode falar naquele ambiente, né? Já me aconteceu numa consulta, inclusive, de estar conversando com a criança e a criança, né, me contar algo que aconteceu na escola e a mãe, né, arregalou o olho porque a criança não havia contado pra ela, né? E a mãe falou, não sabia disso. E aí eu até questionei a mãe, você tinha perguntado isso, né? E ela não tinha. Eu fiz uma pergunta onde a mãe nunca tinha perguntado, a criança nunca tinha falado, né? E aí aquilo surgiu no meio da consulta. Então são muitas informações que são importantes, né? Porque a ideia é entender o funcionamento dessa criança, né? Como que ela funciona em casa, como ela funciona na escola, como é com os amiguinhos, né? Como é lá na atividade física, como é nas terapias, né? Se já estiver fazendo. Então o primeiro momento, né, tem esse objetivo, né? Um segundo momento, né, a mãe, é importante que a gente entenda como foi a história do nascimento dessa criança, né? Então a gente pergunta desde a gestação, né, como é que foi, se foi uma gestação tranquila, se não foi tranquila, como é que foi o parto, quanto tempo, com que idade a criança andou, com que idade falou, né, que foi pra creche, como é que foi na creche, introdução alimentar. Então assim, é uma consulta que ela é um pouquinho mais completa no sentido de eu preciso entender a história da criança desde o nascimento para entender o que está acontecendo hoje. Lógico, essas informações elas são mais importantes para casos específicos, né? Então, assim, talvez um adolescente que abriu um quadro de depressão, essas informações não sejam o mais relevante nesse momento. Agora, uma criancinha de 3 anos com uma suspeita de autismo, aí é super importante essas informações. Então, esse é o primeiro momento da consulta, ela passa, né, por em torno disso. Depois, geralmente tem um momento onde as crianças ficam sozinhas, as crianças que querem, que se sentem confortáveis. Eu sempre pergunto se a criança quer conversar sozinha, porque muitas vezes, principalmente para adolescentes e adolescentes, eles têm algumas demandas que muitas vezes são relacionadas com a mãe, né, com convívio em casa e tal, e não se sentem confortáveis de falar com os pais ali. Então a criança fica sozinha, né, para poder conversar, para poder falar. É importante, né, pontuar que existe o sigilo médico-paciente, né? Então, o que o adolescente, o que o pré-adolescente conta, né, ali nesse momento, eu não vou contar, né, para os pais, salvo algumas situações muito específicas. Então, se a criança ou o adolescente estiver se colocando em risco ou colocando terceiros em risco, aí existe, né, eu posso quebrar o sigilo médico, porque é importante que os pais saibam, né, pra gente poder lidar com isso. Mas sempre que tem um caso desse, eu tento conversar com a criança a fim de convidá-la a contar, né? Então, assim, algo aconteceu, então eu sugiro, né, que ela conte durante a consulta, né? Vamos contar junto, vamos ver o que a gente pode fazer, até pra não ter essa quebra de sigilo, né? Que muitas vezes alguns adolescentes acabam ficando chateados, né? Mas é sempre explicado, né? Se eventualmente o sigilo for quebrado, né? Se ele tiver que ser quebrado, eu converso isso com o adolescente e explico. Muitas vezes tem uma perda de confiança em relação ao médico, mas em alguns casos, né, a gente não tem o que fazer. A gente precisa proteger, né, essa criança e adolescente, então é necessário falar. A criança tem esse momento sozinha, e em geral os pais também vão ter esse momento sozinhos, né? Então, muitos assuntos são um pouco mais delicados, então é importante que os pais deixem para falar isso no momento em que a criança não estiver no consultório. Então, assim, a gente até desencoraja que as mães falem, botar bem entre aspas, mal da criança, no sentido de reforçar comportamentos, talvez, né, ou atitudes, ou que a criança se sinta mal, ou envergonhada, enfim. Então, muitas vezes deixa isso para um segundo momento, né, sem a criança, porque muitas vezes eles se sentem atacados, né, então isso também não é legal, porque quebra aí um pouquinho do vínculo, né, médico-paciente. Então, nesse segundo momento, né, os pais, eles têm abertura ali para falar sobre questões que eles não quiseram falar na frente das crianças, né, ou às vezes questões que não cabem de fato à criança, né, de terceiros. Então, assim, tem esse momento também. E num último momento, né, eu gosto de juntar os dois, principalmente para definir e entender a questão da conduta, né? Porque a conduta médica, na minha opinião, ela tem que ser compartilhada, né? Então, todas as vezes que eu vou
que eu vou sugerir, por exemplo, o uso de alguma medicação, eu pergunto pro paciente se ele topa, né, usar a medicação, se ele acha que faz sentido para ele, né? Depois de conversar e explicar os sintomas, é muito raro o paciente não topar, né, iniciar o uso da medicação quando tem indicação, né? Faço a mesma pergunta para os pais, eles também entendem, enfim. Então, dito, né, quando a gente consegue entrar nesse acordo, fica mais fácil do paciente, né, da família aderir ao tratamento, né? Não é vantajoso eu passar uma medicação e o meu paciente não tomar, né? Então, eu não vou vê-lo melhorar. E para ele tomar, ele tem que querer fazer parte do tratamento. Então, isso é algo que eu coloco muito na minha prática. Então, eu faço, né, um acordo, né, com o paciente, com a família, de como que vai ser feito, né? Eu sugiro, eu questiono ao paciente, né, se ele prefere que o remédio dele seja de gota, seja de comprimido, quando é possível. Então, assim, esse tipo de atitude, na minha opinião, ele dá autonomia ao paciente. O paciente se sente mais apropriado do próprio tratamento. Acho que é isso. Então, assim, isso faz com que o paciente sinta a importância, né? Eu estou fazendo por mim, né? O médico tá sugerindo, mas não, eu tô comprometido, eu vou usar o remédio, eu escolhi que eu prefiro que ele seja de gotas, eu prefiro que ele seja de comprimido, eu vou tomar no horário adequado. Então, isso é uma parte importante, assim, do tratamento, se não a maior, né? É um momento onde existe também a psicoeducação, né? O que é a psicoeducação? É conversar sobre o transtorno, sobre os sintomas, ou sobre o diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico surge na primeira consulta, né? Na primeira consulta, geralmente, a gente levanta hipóteses, né? Possibilidades, que aí é muito individual, mas pode ser conversado com o paciente, pode não ser, pode ser conversado só com o pai e a mãe. Então fica assim, isso também, como eu falei, é muito individual, né? Vai depender de cada caso, de qual diagnóstico, de qual possível diagnóstico. Nesse momento também a gente conversa sobre as terapias, né? Muito pouco provável um paciente sentar, né, na minha frente no consultório e não ser encaminhado para pelo menos um tipo de terapia, né? Muito, muito raro isso acontecer. E alguns para muito mais, né? Muito mais do que uma terapia. Então, a depender da necessidade da criança, das dificuldades, a gente tem, né, os encaminhamentos para as equipes multidisciplinares, né? Então, a gente tem as psicólogas, as fonos, as terapeutas ocupacionais, psicopedagogas, psicomotricistas, musicoterapeuta. Então, assim, é uma infinidade, né, de terapias que vão ajudar o nosso paciente. Então, é esse momento que a gente faz os encaminhamentos, né, sempre explicando, né, por que tem a necessidade, o que vai ser feito lá, como que vai ser feito, para a criança se sentir também confiante, né, em ir para um segundo profissional. Nesse momento sempre, né, sempre vai ter a recomendação da atividade física, né? Então nesse momento é quando também a gente reforça, né, a importância. Muitos pacientes já fazem, outros não gostam, né? Adolescente aí tem um momento aí que é muito complicado, então é o momento de explicar os motivos e os benefícios da atividade física para que aquilo faça sentido para o paciente, né? Se eu vou fazer algo que eu não gosto, eu tenho que ter um bom motivo para fazer, né? Então eu sempre peço, né? Vamos tentar buscar alguma atividade física que seja prazerosa, né? Um ambiente onde tenha outros adolescentes da sua idade, vamos conhecer gente nova, vamos fazer amigos, porque tudo isso tem relação com saúde mental, né? Por muitos momentos se entende a saúde mental como tomar um remédio, né? É muito mais do que isso, né? O remédio, ele tem o seu papel nos tratamentos, mas ele é um papel que ele é muito limitado, né? O remédio, ele não vai fazer sumir, né, as coisas que estão acontecendo na nossa vida. O remédio, ele vai ser um apoio, um suporte para te ajudar, né, a lidar com dificuldades, para começar uma terapia, para iniciar uma atividade física. Então, a ideia do remédio não é, né, resolver tudo, e sim ajudar nesse processo. Então, isso também sempre tem que ficar muito bem, né, pontuado. Que não adianta, né, a gente começar a medicação sem que existam outras mudanças, né, de vida mesmo, de hábitos, mudança de rotina, né, hábitos mais saudáveis, incorporar na rotina, né, atividades que vão, né, trazer bem-estar, enfim, então tudo isso entra aí nesse último momento da consulta, para finalizar, né, para amarrar, né, tudo que a gente conversou e qual aí o nosso plano terapêutico, né, como que vai funcionar, de quanto em quanto tempo a gente vai se ver, como é que vai ser a terapia, semanal, não é, enfim. E aí, né, geralmente a primeira consulta ela é assim, ela é um pouquinho mais demorada, né, por conta dessa necessidade de algumas informações a mais.
e aí a gente vai fazendo, né, o segmento e acompanhamento. Né? Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, muitas crianças nem precisam de medicação. Né? O acompanhamento ele é feito porque ao longo do desenvolvimento da criança, podem existir novas necessidades, podem surgir sintomas, podem, né, aparecer novas dificuldades. Então, o psiquiatra ele tá ali para ir avaliando isso, né? Se ao longo do tempo, né, existir a necessidade da medicação, isso vai ser feito. Enquanto não existir, é isso, é o bate-papo, é saber como tá na escola, né? Muitas vezes, é uma parte super importante, a questão de laudos, né? Porque a gente sabe que para garantir os direitos, né, das crianças, é importante que tenha o laudo, né, ou os pedidos de adaptações para a escola, pedido de mediação escolar, tudo isso é o psiquiatra que acaba por fazer, então tem esse papel também, né, o preenchimento dos vales para transporte, né, então assim, tudo isso é importante, né, e o psiquiatra faz ali no momento da consulta também. Então você pode perceber, né, através disso que eu falei, que não é um bicho de 7 cabeças, né, o psiquiatra infantil ele não faz nada que qualquer outro médico, né, faz. Então é uma anamnese, é uma conversa. Ok, talvez a gente brinca um pouco mais, a gente desenha um pouco mais, mas tudo isso, né, com um objetivo, né, não é desenhar por desenhar. A gente tá ali para entender e poder ter uma abertura maior com a criança, né. Eu preciso que essa criança confie em mim para que ela converse comigo, para que ela se sinta confortável e eu possa ajudar, né, da melhor forma possível. Então, assim, como eu falei, muitas mães que nunca foram, né, quando vão a primeira vez, percebem que não é esse bicho de 7 cabeças, né, não tem essa questão do psiquiatra como uma figura, não sei, rígida ou brava, ou que só quer colocar remédio, não quer escutar, enfim, escuto muito isso, né, nossa, doutora, você escuta bastante. A gente tá aqui pra escutar, é exatamente esse o objetivo da consulta, poder te escutar pra poder te ajudar. Então, eu queria, né, principalmente, né, eu acho que o primeiro objetivo desse vídeo é quebrar um pouquinho desse preconceito. É entender que a psiquiatria infantil, ela é importante, né, ela é importante, assim como a neuropediatria, como a pediatria, mas a gente também é um serviço para ajudar essas crianças, né, então, assim, como a gente viu que tem poucos profissionais, que bom que existem vários profissionais que buscam, né, que fazem o mesmo tipo de atendimento, né, o mesmo tipo, talvez não, mas tratem e investiguem os mesmos transtornos para que a gente tenha um acesso maior. Mas o psiquiatra infantil, ele tem um papel bastante importante, né? Muitas vezes o neuropediatra, ele vai estar focado numa parte neurológica, né? A questão das epilepsias e tal, que não tem nada a ver com a psiquiatria. Isso a gente não faz, a gente não entende nada disso. Então isso é 100% do neuro, né? Da mesma forma que alguns neuros podem falar que não vão atender, por exemplo, casos de depressão, de ansiedade na criança, porque isso é mais para psiquiatria. Então, assim, existe essa interface, né, o neuro está autorizado a tratar todo tipo de transtorno mental, mas muitas vezes, né, eles se sentem mais confortáveis de encaminhar para o psiquiatra, por exemplo, né. E hoje eu vejo um maior encaminhamento também por parte da terapia multidisciplinar para psiquiatria infantil, né, e isso é muito bom, porque eles também já estão percebendo que o psiquiatra infantil, ele tem um papel, né, que é importante no acompanhamento da criança, e não existe tanto esse preconceito, né, a gente tem hoje os CAPs, né, infantil, onde todos os CAPs, em tese, né, tem um psiquiatra infantil no atendimento, né, e lá dentro, né, junto com o psiquiatra infantil, a equipe multidisciplinar, então lá, o CAPs, claro, ele tem um atendimento de maior complexidade, né, eles atendem os transtornos do neurodesenvolvimento, então assim, mas algumas crianças acabam por não ficar por lá porque tem uma complexidade menor, então são encaminhados, né, para ambulatórios ou para atenção primária, mas acabam tendo necessidade, talvez em algum momento, né, do psiquiatra infantil para reavaliar o tratamento, enfim, ou dar algum direcionamento maior. E falar sobre isso, falar sobre a psiquiatria infantil, eu acho que talvez o maior objetivo seja quebrar esse estigma para que as mães cheguem mais, para que a gente não atrase mais diagnósticos, tá? O atraso do diagnóstico das crianças pode levar a muitas consequências e que por muitas vezes são negligenciadas, né? Hoje a gente tá vendo uma onda de diagnósticos tardios, né, em adultos, do TEA, né, do transtorno do espectro autista, de TDAH, que são condições que, lógico, 20, 30, 10 anos atrás não se falava muito sobre, e o acesso, né, ao tratamento e diagnóstico era mais precário. Então, hoje esses adultos estão sendo diagnosticados e percebe-se que são adultos que tiveram dificuldades ao longo da vida, né, passaram por percalços que talvez tivessem sido diagnosticados
né, de forma precoce, não teriam passado, né? Então, inclusive, hoje vejo muitas mães TDAH, por exemplo, trazendo seus filhos com TDAH, e tem essa fala, né, de a dificuldade que ela passou, né, na escola, na faculdade, né, o adulto, o TDAH no adulto, né, geralmente quando a gente atende, a gente percebe que existe uma criação de mecanismos ao longo do tempo que ajudou ele a lidar com N coisas, talvez com mais dificuldade, mas ajudou, né, a chegar até onde chegou. A criança, a gente conseguindo fazer esse diagnóstico, né, de forma precoce, a gente consegue evitar que isso aconteça, né? O objetivo do tratamento da criança, né, tanto com autismo, tanto com TDAH, é melhorar a qualidade de vida e ajudá-la a desenvolver habilidades, né? Essa é a questão. A gente quer que essas crianças tenham a maior autonomia possível, que essas crianças consigam acompanhar na escola, né, tenham amigos, tenham grupos sociais. Então, a ideia de um diagnóstico precoce é essa. E quanto mais precoce, melhor. Quanto mais cedo as intervenções começarem, melhor é o prognóstico dessa criança. Então, mais ganhos ela vai ter, né? O cérebro da criança, ele é muito imaturo, ele tem muita plasticidade, então a criança aprende muito, né? Então isso é bom. Então a gente começa desde cedinho, né, ensinando, né, através da fono, da psicóloga, né, da psicopedagoga, a TO. Então você vai ensinando habilidades para essa criança que vão ficando mais bem consolidadas, e assim a gente vai ter menos dificuldade no futuro. Então essa questão do diagnóstico precoce, ele é, sim, muito, muito importante. A gente viu agora, né, recentemente, não tão recentemente, a questão da escalinha, né, que agora vem nas carteirinhas do bebê, né, que agora vem um questionáriozinho que serve para o médico avaliar, né, se a criança tem sinais precoces para autismo, para algum transtorno do neurodesenvolvimento, para já fazer um encaminhamento breve dessa criança. Né? Então a ideia é que a gente consiga cada vez mais cedo diagnosticar essas crianças para cada vez mais cedo poder intervir. Então, né, esse foi uma iniciativa do Ministério da Saúde super válida, assim. Lógico, é importante que a gente tenha profissionais que vão preencher, que vão aplicar essas escalas, porque só tê-la na carteirinha também não nos adianta, mas que a expectativa é que as crianças cheguem mais cedo, né, para o psiquiatra infantil, para o neuropediatra, e assim a gente consiga, né, iniciar as intervenções necessárias. E quando eu levo meu filho para o psiquiatra infantil? Essa pergunta ela é muito boa, assim, porque não tem exatamente um momento, né? Eu atendo crianças de 0 a 18 anos, né, crianças e adolescentes. Tem mães que levam muito precocemente, justamente por muitas vezes ter uma história familiar. Então tem irmãos, né, que tem um transtorno de neurodesenvolvimento, ou priminhos, ou o próprio pai tem, então já quer começar a avaliar, né? Então a gente atende crianças bem pequenininhas mesmo, de 1 ano e meio, 2, 3 anos. Muitas vezes é mais para uma consulta, uma avaliação inicial, e entender se existem ali sinais precoces que vão deixar a gente mais atento, né? Em geral, é um momento que já pode se iniciar as terapias, né, as intervenções, mas muito raramente, impossível eu diria, teria, né, indicação de medicação ou algo do tipo, né? O padrão ouro, né, o primeiro tratamento para os transtornos do neurodesenvolvimento são as terapias, sempre, tá? E não só no transtorno do desenvolvimento, os transtornos ansiosos, os transtornos depressivos, né? Num primeiro momento, a gente, sempre que possível, começa pelas terapias, né? A medicação, ela fica reservada para casos mais graves, ou casos mais crônicos, ou casos com um risco maior para criança e adolescente. Então, o nosso objetivo, né, por mais que pareça que o psiquiatra ele quer muito medicar, a gente não quer medicar, tá? Se a gente pudesse não medicar, seria melhor. Então, assim, a gente vai tentando as terapias, né? Lógico, tem momentos que começa a ficar inviável, né? Pra família, pra criança, né? Começa a gerar muito sofrimento, muitas perdas na escola. Aí, onde o remédio, ele passa a ser, né, uma opção, né? Mas a gente tenta postergar ao máximo, assim. Não... Medicar não é tão vantajoso pra gente quanto talvez pareça, né? Talvez as pessoas imaginem. Então, trazer, né, essa criança cedo faz com que eu consiga avaliar, entender se existe algum sinal, algo pra gente ficar de olho, né? A princípio não tem nada nessa fase do desenvolvimento, a gente se vê daqui 3 meses, daqui 6 meses, muitas vezes, né? Pra ir atualizando, digamos, né? Como é que tá indo, como é que tá sendo o neurodesenvolvimento dessa criança, né? Falou no tempo certo, já tá falando frases, fala palavrinhas, né? São o tipo de coisa que a gente vai avaliando pra entender se existe, né, ou não aí o risco, né, de algo que a gente precise acompanhar ou ter alguma atenção a mais, enfim.
Então não existe uma idade para você levar o seu filho ao psiquiatra infantil, mas em geral, esse momento são os pais que percebem. Muitas vezes, né, algumas crianças já estão em terapia, então os próprios terapeutas, quando percebem a necessidade, encaminham, né? Então a gente recebe muito encaminhamento de terapeutas, né? E super válido, porque eles estão ali com a criança semanal, então eles percebem, né, quando há algo diferente ou há necessidade, talvez, né, de um psiquiatra. A gente recebe muito encaminhamento de escolas, né, principalmente quando eles percebem dificuldades da atenção ou questão de comportamento, agressividade. As escolas acabam, né, conversando com os pais e pedindo uma avaliação, né, psiquiatra infantil ou do neuropediatra, enfim, muitas vezes já no intuito, né, de encaminhar essa criança para um processo de psicoterapia também, mas vem muito da escola, ou mesmo dos pais, né, pela dificuldade em casa com a criança, ou com o comportamento, ou não consegue dormir, ou a questão das telas, né, a dificuldade de lidar com as telas. Então tudo isso são motivos, né, e que levam os pais a buscarem um psiquiatra infantil, e todos eles, né, podem, a gente faz aí, né, um atendimento para conversar sobre eles, né, o que a gente pode fazer, quais são as intervenções, quais são as mudanças que tem que ser feitas em casa, né, será que essa criança ela tá recebendo os limites adequados, será que você está lidando com essa criança, né, de uma forma talvez agressiva, talvez sem respeito, a criança está se sentindo atacada, enfim, tem várias conclusões que a gente pode chegar, né, através, né, dessa percepção, de uma conversa sobre como é, né, o comportamento do seu filho em casa. Como eu falo em quase todas as consultas, né, criar filho não é receita de bolo, né, infelizmente não é, seria muito mais fácil se fosse, mas a gente entende que cada criança é um universo, cada criança é única e tem suas habilidades, suas dificuldades, tem aí seus pontos fortes, pontos fracos, e cabe a gente, tanto o profissional, quanto a família, quanto a sociedade, conseguir identificar isso para a gente poder potencializar, né, Pra finalizar, como eu digo sempre nas consultas, né, criar filho não é receita de bolo, né, se tivesse uma receita seria 1000 vezes mais fácil, mas cabe a nós, né, adultos, como psiquiatra, como psicólogo, a família, a escola, entender, né, que cada criança é um universo, cada criança é única, e ela tem, né, seus defeitos, suas qualidades, ela tem, né, aquilo que faz dela, né, um indivíduo único, e é importante que a gente consiga identificar pra gente poder potencializar, né, isso na criança. A ideia é que a gente faça com que a criança cresça, né, de forma saudável, com autoestima adequada, feliz, enfim, para serem adultos, né, funcionais, adultos responsáveis. Então o objetivo, né, de todas essas de todos que estão envolvidos, né, na criação, né, dessa criança, né, como sociedade, é essa que a gente tenha, a ideia que a gente tenha a sociedade, né, cada vez melhor, cada vez mais saudável, e querendo ou não, ela depende das crianças, né, que estão vindo aí e da forma com que a gente lida, né, e cria essas crianças. Enfim, era isso que eu tinha pra falar hoje. Acho que falei um pouquinho aí de como funciona, né, a psiquiatria infantil. Se você tiver alguma dúvida, ficou alguma coisa que não ficou bem esclarecido, você pode deixar aqui nos comentários, eu respondo sem problema nenhum. E a gente se vê no próximo Papo de Sala de Espera. Tchau!